Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Olá a todos, meu nome é Thiago Scudler e hoje nós vamos falar sobre os inibidores de SGLT2, particularmente na medicina cardiovascular. A questão é, estamos diante de uma panaceia, uma solução para todos os nossos problemas, ou todos os problemas do mundo foram liberados e os inibidores de SGLT2 serão ou não a solução para tudo isso? Bom, vamos ver o que as evidências mostram. Bom, os inibidores de SGLT2 foram inicialmente desenvolvidos para tratar pacientes com diabetes tipo 2, uma vez que essas medicações têm uma ação glicosúrica. No entanto, os estudos desenhados para avaliar os efeitos metabólicos e glicêmicos dos inibidores de SGLT2 acabaram mostrando uma redução inesperada e substancial na hospitalização por insuficiência cardíaca com esses agentes. Então, o primeiro grande estudo foi o EMPA-REG Outcome, publicado em 2005, que mostrou que a empaglifosina foi capaz de reduzir o desfecho primário composto de morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, ou acidente vascular cerebral. Embora o estudo ele seja positivo, uma vez que houve uma redução estatisticamente significante do desfecho primário, podemos ver pelo intervalo de confiança, indo de 0,74 a 0,99, que esse efeito ele é bastante modesto. O número necessário para tratar nesse estudo foi de 62,5. E se a gente calcular o intervalo de confiança de 95% do número necessário para tratar, a gente vai observar que os resultados encontrados são enormemente imprecisos, variando o intervalo de confiança de 31 a 10 mil, com uma estimativa média de 62,5. Portanto, embora o estudo seja vendido como um estudo positivo, ele, de fato, na prática, não é. Ele é positivo do ponto de vista estatístico, não do ponto de vista clínico. Além disso, o estudo não mostrou redução de mortalidade cardiovascular. O outro estudo, também com pacientes diabéticos tipo 2, foi o CANVAS, que nesse caso testou a canagliflozina. Nesse estudo, houve também redução. O estudo mostrou que o inibidor de SGLT2 canagliflozina também reduziu o composto de morte cardiovascular, infarto ou AVC. E, novamente, aqui nós temos uma diferença estatisticamente significativa, porém clinicamente questionável. O intervalo de confiança quase toca o 1, indo de 0,75 a 0,97. O número necessário para tratar é modesto, de 52,6. E ao calcularmos o intervalo de confiança de 95% para o NNT do estudo, esse resultado foi de 31 a 160. Então, resultados bastante imprecisos. Também, canagliflozina não reduziu morte cardiovascular. Posteriormente, os pesquisadores começaram a testar os inibidores SGLT2 em diferentes contextos. Então, no contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, nós temos dois grandes estudos. O DAPA-HF, que avaliou a dapagliflozina, e o Imperor Reduced, que avaliou a empagliflozina. Ambos os estudos mostraram redução do desfecho primário. No DAPA-HF, redução de piora da insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, com um NNT adequado de 20,4, e no Imperor Reduced houve uma redução do desfecho primário de morte cardiovascular ou hospitalização por piora da IC com NNT de 19. O intervalo de confiança de 95% para os NNTs dos respectivos estudos foram bastante
adequados, bastante positivos. No DAPA-HF foi de 14 a 37, com uma estimativa média de 20,4, e no Imperator Reduced de 12,6 a 37, com um NNT médio de 19, o que mostra resultados encorajadores. Todavia, ambos os estudos não mostraram redução de morte cardiovascular com os inibidores de SGLT2. Outro contexto em que os inibidores de SGLT2 foram testados foi nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda. E aí nós temos dois trials principais, o IMPULSE e o SOLOIST WHF. No IMPULSE foi testado o inibidor de SGLT2 empagliflozina, e nesse estudo houve redução de morte no desfecho composto, que era um desfecho por morte por qualquer causa, número de eventos de insuficiência cardíaca e tempo até o primeiro evento de insuficiência cardíaca ou melhora no score de qualidade de vida. Então, um desfecho composto bastante amplo, né? Houve redução no desfecho primário, porém não houve redução de mortalidade. No SOLOIST foi testado a sotagliflozina. Nesse estudo, embora tenha mostrado redução do desfecho composto, morte cardiovascular ou hospitalizações e consultas de urgência por insuficiência cardíaca, não houve redução de morte vascular e o estudo foi um estudo truncado, ou seja, ele foi interrompido antes do previsto. Sabemos que estudos truncados são estudos sujeitos a vieses, que reduzem o poder estatístico e superestimam os benefícios clínicos da droga testada. Então, é um estudo bastante falho em mostrar os benefícios da droga. Recentemente, agora em novembro de 23, foi publicado o estudo DAPA-MI, onde foi testado a dapagliflozina em pacientes com infarto agudo do miocárdio e fração de ejeção reduzida. Esse estudo contou com mais ou menos 4.000 pacientes, então um estudo grande. E o desfecho primário foi um composto hierárquico de morte, hospitalização por insuficiência cardíaca, infarto não fatal, evento de fibrilação atrial ou flutter, ocorrência de diabetes tipo 2, a classificação ao final do estudo da New York Heart Association e redução de peso de mais que 5% ao final do segmento. Então, veja bem, um desfecho composto extremamente amplo. O estudo mostrou que a dapagliflozina, nesse contexto, diminuiu a ocorrência do desfecho primário, porém, não houve redução de eventos cardiovasculares, inclusive morte. O desfecho foi positivo às custas de efeitos metabólicos da medicação, como redução de peso e diabetes tipo 2. Mais recentemente também, os inibidores de SGLT2 foram testados no contexto de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Um desses estudos foi o Imperator Preserved, que mostrou que a empagliflozina é capaz de reduzir morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, né, com um P significativo, intervalo de confiança relativamente estreito. Todavia, esse estudo não mostrou novamente redução de morte cardiovascular. Outro estudo nesse contexto, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, foi o DELIVER, que testou a dapagliflozina nesses pacientes, e o estudo mostrou que esta medicação também conseguiu reduzir morte cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca, mas novamente, sem reduzir morte cardiovascular. Então, o que a gente percebe, analisando esses estudos com os inibidores de SGLT2, é que eles têm efeitos benéficos no quesito hospitalização ou piora da insuficiência cardíaca, porém não reduzem mortalidade cardiovascular. 2 meta-análises foram publicadas nesses últimos anos envolvendo os inibidores de SGLT2. A primeira meta-análise, publicada no JAMA Cardiology, com 6 estudos,
quase 47 mil pacientes com diabetes tipo 2, então eram pacientes sem doenças cardiovasculares. Esse estudo mostrou que os inibidores de SGLT2 são capazes de reduzir o composto de morte, infarto, morte cardiovascular, infarto ou AVC. Problema: esta meta-análise mostrou que há uma grande heterogeneidade, uma heterogeneidade significativa nas associações com relação ao desfecho morte cardiovascular. Então, cabe aí esta importante observação. Outra meta-análise, essa já mais robusta, com 14 estudos clínicos, com mais de 42 mil pacientes, esse sim, com pacientes com doença cardiovascular, pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e reduzida. Nesse contexto, essa meta-análise mostrou que os inibidores de SGLT2 foram capazes de reduzir significativamente o composto de morte cardiovascular ou hospitalização por IC. Mas, novamente, houve uma associação de grande heterogeneidade quando se avaliou o desfecho morte cardiovascular, mostrando que, muito provavelmente, essas medicações não são capazes de reduzir mortalidade. Bom, após a leitura desses diversos estudos, eu elenquei aqui as principais limitações envolvendo os estudos com inibidores de SGLT2. A primeira delas é uma falta de uniformidade nos desfechos estudados. Então, tem estudos, boa parte desses estudos envolveram diversos desfechos combinados, a impressão que dá com a intenção de encontrar uma significância estatística, mostrando a positividade do trabalho. Outra limitação importante é que, certamente, em pesquisa científica, não se dá para trazer grandes conclusões com um período muito curto de tempo. Nós estamos aí com nem 10 anos, nem uma década de avaliação do efeito dessas medicações em pacientes metabólicos ou cardiopatas. Então, há sim a necessidade de mais pesquisas a longo tempo para entender melhor o comportamento, principalmente cardiovascular, dessas medicações. Outra limitação importante é o tamanho da amostra. Existem estudos com tamanho amostral adequados, porém, existem estudos com tamanhos amostrais completamente inadequados, amostras pequenas, populações pequenas. E, por fim, há uma variabilidade na população do estudo, o que pode afetar a generalização dos resultados. Então, assim, tem estudos que envolveram pacientes diabéticos e cardiopatas, não diabéticos e cardiopatas, e assim por diante. Então, você tem uma variabilidade grande, pacientes com doença cardíaca aguda, paciente com doença cardíaca crônica. Bom, outro dado importante é que se de um lado eu tenho possíveis efeitos benéficos da medicação, por outro lado, é importante que a gente fale sobre os problemas relacionados à medicação. Então, tem um estudo de UEDA que mostrou que os pacientes que fazem uso de inibidores de SGLT2 têm um risco aumentado de amputação de membros inferiores e cetoacidose diabética. Uma meta-análise com 10 ensaios clínicos, incluindo mais de 71 mil pacientes, confirmou essa associação entre inibidores de SGLT2 e o risco aumentado de cetoacidose diabética. E Tucker e colaboradores relataram um caso de policitemia associado ao uso de inibidor de SGLT2 num paciente com insuficiência crônica, enfatizando os autores a necessidade de, talvez, nesses pacientes, monitorar a hemoglobina e hematócrito ao longo do uso da medicação. Bom, eu queria deixar aqui duas observações importantes para todo mundo. A primeira é que, embora os inibidores de SGLT2 tenham se tornado rotina em vários contextos cardiovasculares, por enquanto, o que se tem de evidência é que os benefícios residem particularmente nos pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, majoritariamente homens brancos, idosos e pouco sintomáticos.
classe funcional da New York Heart Association 1 ou 2. E em pacientes em risco de insuficiência cardíaca, como no pós-infarto agudo do miocárdio, ou com múltiplas comorbidades, incluindo diabetes tipo 2, não há evidências de que a administração precoce dos inibidores de SGLT2 possa ser benéfica. Nós estamos atualmente realizando um trabalho dentro do Instituto do Coração com pacientes coronariopatas crônicos e estamos avaliando o efeito de um inibidor de SGLT2, a dapagliflozina, o efeito dela sobre o pré-condicionamento isquêmico de pacientes coronariopatas crônicos e isquêmicos, e esperamos que até o final do próximo ano tenhamos alguma novidade a respeito deste tema. Enfim, é um contexto em que a droga ainda até o momento não foi estudada e que sim existem evidências experimentais que mostram que os inibidores SGLT2 possam atuar nos mecanismos de pré-condicionamento isquêmico, principalmente aqueles associados a MPC. Bom, pessoal, a questão é que estamos diante de uma panaceia ou de uma grande caixa de Pandora. Enfim, os ensaios clínicos pragmáticos, eles não são panaceias científicas, eu tenho dito aqui exaustivamente que a medicina baseada em evidência, ela é extremamente falha, né? E ela é falha porque o ser humano é falho, né? Então, eu também não espero, e não você espere também, que as gliflosinas também sejam panaceias científicas. O principal requisito de uma pesquisa científica é a construção de um conjunto de evidências robustas, baseadas em múltiplos métodos. Ainda estamos evoluindo neste cenário no que diz respeito aos inibidores de SGLT2. É isso aí, um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!